Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para a gente dar uma revisada no reino protista, tá? Que o reino protista envolve os protozoários. Vamos ver algumas informações sobre as algas, que também pertencem a esse reino, e vamos ver algumas informações sobre o reino fungi, na qual estão inseridos os fungos. Feito isso, vamos resolver as 5 questões que vocês fizeram em casa sobre o conteúdo de algas. Então, dando início, uma breve revisão aqui em relação a esses dois reinos. Então, a gente vai ter o reino protista que está incluso, Estão inclusos os protozoários e também as algas. E sabemos que os protozoários, eles têm a capacidade de causar algumas doenças, Eles podem se parasitar no corpo humano. Já as algas, elas têm uma importância econômica, que já está relacionada à questão da indústria de alimentos e de fármacos, e tem também uma importância ecológica, tá? Já no reino fungi, onde os principais representantes são os fungos, tá? Esses fungos, eles podem aparecer de diversas formas. Eles podem ocasionar algum tipo de doença, algum tipo de micose. Eles podem, em alguns casos, serem tóxicos, que é o que chama de, por exemplo, de venenosos, Algumas pessoas usam esse termo. Mas também, esses fungos, eles têm uma importância econômica, principalmente relacionada à indústria alimentícia, porque esses fungos, eles podem sim ser comestíveis. Então vamos ver agora, algumas informações que são importantes vocês saberem sobre os fungos. Então, para iniciar, a gente tem que os fungos são seres eucariontes. Alguns são unicelulares, como por exemplo as leveduras, tá? Alguns outros são pluricelulares, como a gente tem alguns fungos filamentosos, E podem ser também heterótrofos por absorção, tá? O corpo dos fungos pluricelulares, ele é formado por uns filamentos. E esses filamentos, eles recebem o nome de hifas, tá? Então, essas hifas, quando elas se agrupam, elas formam um conjunto que se chama micélio. Então, outras características, é que os fungos, eles conseguem viver no solo, eles podem também ser encontrados na água ou até mesmo, parasitando o corpo de outros seres vivos, tá? Então, as hifas, aquelas partes que os fungos são compostos, elas podem ser de uma forma septada, ou seja, ela tem vários septos, vários segmentos. Então, fazendo uma comparação, entre animais, vegetais e fungos, a gente tem as seguintes características. Por exemplo, os animais, eles não possuem parede celular. Já os vegetais, eles possuem sim uma parede celular e essa parede ela é composta de celulose. Já os fungos possuem essa parede celular, porém são formados de quitina, tá? No caso dos animais, em relação à reserva energética, a reserva energética dos animais é o glicogênio, já dos vegetais é o amido e dos fungos seria o glicogênio também. Então, essa é uma das grandes diferenças, aí, por exemplo, dos vegetais para os fungos, tá? Em relação à nutrição, os animais eles são seres heterótrofos, Então a gente se alimenta de outros seres. No caso dos vegetais, a gente sabe que os vegetais fazem a fotossíntese, então eles têm a capacidade de produzir seu próprio alimento, tá? Então são autótrofos. No caso dos fungos, a gente tem, que eles são também heterótrofos, porém por absorção. Em relação à reprodução dos fungos, a gente tem que esses fungos eles conseguem se reproduzir tanto de maneira assexuada como de forma sexuada, tá? Então, como é que essa reprodução se dá de forma assexuada? Através da produção de esporos, e aí esses esporos eles são liberados no ambiente, dando origem a outros fungos. Já na reprodução sexuada, a gente tem a fusão de hifas. Então, as hifas de cada um dos fungos, elas vão se unindo, se fundindo. Nesse caso, seriam de micélios diferentes. Então, entrando agora na classificação desses fungos. A gente tem a primeira classificação, que são os zigomicetos,
que são aqueles fungos mais filamentosos, né, e tem umas hifas cenocíticas. Eles são mais decompositores. Então, aquele famoso, né, bolor, aquele que o pessoal chama de mofo, tá? Que ele pode, né, dar em alguns alimentos, ele pode dar em ambientes úmidos, certo? Uma outra classificação são os ascomicetos, certo? Que são as leveduras, tá? As leveduras, por exemplo, a gente tem uma levedura de cerveja que ela é utilizada para produzir, né, alcoolicamente a cerveja. Tem os fungos filamentosos, tá? De hifas septadas, como a gente tem essa primeira imagem, tá? E a gente tem também a formação de líquens, que líquens a gente pode ver nessa terceira imagem, que seria esse depósito, né, desses indivíduos, esses organismos em troncos de árvores. Então, provavelmente vocês já devem ter visto, né? Então, ele vive em mutualidade, né, com essas árvores, e eles também são capazes de identificar se aquele ar ele está puro, né? Então ele está um ambiente saudável ali, se está um ar que não seja poluído, tá? Então a presença deles significa que o ar está em boas condições, né, naquele momento. Eles não conseguem sobreviver em atmosferas que estão muito poluídas. Uma outra classificação são os basidiomicídeos, né, que são os fungos que têm as hifas septadas, ou seja, né, segmentadas. E o principal exemplo, né, dessa classificação seriam aqueles cogumelos, né, os cogumelos vermelhinhos, visualmente são bem bonitos, mas eles são considerados tóxicos, né? Por último, a gente tem a classificação dos deuteromicídeos, que são chamados também de fungos imperfeitos, né? Que eles não entram nem numa classificação nem numa outra, tá? Eles são responsáveis por diversas doenças, tá? No homem, por exemplo, as micoses, né? Que podem vir até em crianças, né? Bebês, os sapinhos, né? Por exemplo. A gente tem as frieiras, tá? Então, essas micoses, elas são ocasionadas por fungos, tá? Atualmente, né, a classificação biológica está mudando e esse grupo está deixando de existir, tá? Então, alguns estão migrando para os grupos, né, de classificação ascomicetos e outros para o basidiomicídeos. Então, para fechar, né, esse conteúdo de fungos, a gente tem a importância deles, né, no nosso ambiente. Então, primeiro, eles são decompositores de matéria orgânica, tá? Então isso é muito importante. A gente precisa decompor essa matéria porque essa matéria ela precisa se transformar em outro tipo de matéria, certo? Na indústria alimentícia ele age, né, como fermento biológico. Então para fazer queijos, né? Por exemplo, o Roquefort é um queijo que ele sofre a incidência desses fungos, tá? O champignon é um tipo de cogumelo, né, que é um fungo também que a gente se alimenta dele, né? Produção de medicamentos, então a gente tem a penicilina, que é um antibiótico, que é a partir de fungos, tá? É válido falar também sobre a importância dos líquens, né, que eles são considerados identificadores, né, de atmosferas, se essas atmosferas elas estão, né, limpas ou elas estão muito poluídas. Agora a gente vai ver algumas informações, né, sobre as algas. Tá? Então vamos conhecer as classificações, né, a importância delas. Então vamos lá? Então, para dar início, né, ao conteúdo das algas, a gente tem como as principais características que elas são organismos eucariontes. Então ela tem esse material genético ali, o núcleo bem definido, tá? Elas são consideradas seres autótrofos, fotossintetizantes, então elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, né, através da fotossíntese, podendo ser elas unicelulares, ou seja, uma única célula, ou pluricelulares ou multicelulares, como queiram chamar, que nesse caso teriam inúmeras células, tá? Uma característica das algas que consegue diferir do reino vegetal, por exemplo, é que as algas elas não possuem tecidos verdadeiros, bem como elas não apresentam um embrião multicelular como lá nas plantas, tá? E onde é que eu posso encontrar essas algas, professora? A gente vai encontrar, normalmente em ambientes úmidos, tá?
podendo ser em água doce ou em água, né, salina, que no caso os ambientes marinhos. Então, a primeira temos as diatomáceas. E essas algas, né, elas têm as células recobertas por uma carapaça de sílica, ou seja, é uma estrutura mais resistente, tá? Elas acumulam óleo como substância de reserva, facilitando a sua flutuação. Pois bem, sabemos que o óleo ele tem, né, uma densidade menor do que a água e acaba facilitando essa questão da flutuação dessas algas. A segunda classificação, a gente tem as algas consideradas dinoflageladas. Por que esse nome? Porque, primeiro, a principal característica que elas têm é a presença de um flagelo, tá, gente? O flagelo é como se fosse essa espécie de rabinho mesmo que essas algas possuem. E aí, essas estruturas, elas ajudam, né? Quando acontece o batimento, faz a alga ali se locomover, né? Rodopiar, tá? Alguns, né, apresentam o fenômeno da bioluminescência, ou seja, elas liberam fótons de luz, né, deixando a maré ali um pouco iluminada. A última característica é que, quando há uma rápida proliferação, né, desses organismos, ocorre o fenômeno que é chamado de maré vermelha. Então, esse fenômeno, né, ele é de ordem natural, mas ele causa um tremendo desequilíbrio ecológico, tá? Então, esse processo ele é um resultado, né, dessa proliferação muito rápida dessas algas, tá? Que não necessariamente vai ter uma coloração vermelha, ela pode ser também um pouco amarronzada. Tudo isso depende da intensidade, né, da quantidade dessas algas e das características da água. Com isso, qual o grande problema, né? Então, conforme vai aumentando a proliferação dessas microalgas, também vai diminuir, né, a quantidade de luz, que essa luz ela é necessária para os processos de fotossíntese de outras algas, né? Então, essa água ela vai ficando com pouco oxigênio e, com isso, vai dificultando toda a vida aquática que está presente lá nesse ambiente, tá? E outra coisa, né? Além de diminuir o oxigênio da água, essas algas elas também acabam liberando uma grande quantidade de toxinas. E essas toxinas elas podem alterar tanto a temperatura como a salinidade do ambiente aquático. E é possível, né, que em pouco tempo toda a vida daquela região ali seja afetada, daquele ambiente aquático. Uma outra classificação das algas são as algas verdes, né? Que elas também podem ser chamadas de clorófitas, por exemplo. Elas são algas que elas podem ser uni ou pluricelulares, tá? Então, elas possuem também, como as plantas, uma parede celular, que essa parede celular ela é de celulose, tá? E possui também a clorofila como principal pigmento, né? Que ele é fotossintetizante. Então, ela tem uma coloração bem verde, né? Acaba sendo bem parecida com uma planta. Uma outra classificação que a gente tem para as algas são as algas marrons, né, que também podem ser chamadas de algas pardas, tá? Então, elas são, em sua totalidade, pluricelulares, tá? Possuem os pigmentos de clorofila, né, que é a clorofila A, tá? E possuem também um outro pigmento que é chamado de fucoxantina. Essa fucoxantina, ela que dá justamente essa coloração amarronzada, né, parda a essas algas, tá? Elas conseguem atingir grande porte, né? E são encontradas, né, mais em águas costeiras. Então, a última classificação das algas, né, são as algas vermelhas, que elas também podem ser chamadas de rodófitas ou de rodophycetas. Elas são pluricelulares, tá? Possuem, né, os pigmentos de clorofila, mas também possuem um outro pigmento que é a ficobilina. Então, essa ficobilina ela dá justamente essa coloração avermelhada, tá? Então, essas algas elas vivem em águas mais profundas, predominantemente em águas marinhas, tá? Poucas em água doce. Elas, né, como elas vivem em águas bem profundas, elas são chamadas também de bentônicas, né? Essa ação de viver, né, de se fixar no fundo do mar, por exemplo, é o que a gente chama de bentônica.
Então, agora vamos à resolução das questões. A primeira questão pede para marcar a alternativa que contém somente característica das algas. Então, a alternativa A fala que as algas são eucariontes, isso está correto, né? A gente já viu. Elas são fotossintetizantes, sim, algumas algas elas têm a capacidade, sim, de fazerem a fotossíntese, pois elas possuem cloroplastos. Elas podem ser uni ou multicelular, sim, vimos também que está correto, né? Temos, por exemplo, as algas verdes, elas podem ser unicelulares. Já as algas pardas, elas só vêm na forma, né, multicelular. E elas fazem parte, sim, do reino protista. Então, a primeira questão, né, a gente tem como alternativa correta a alternativa A. Então, elas são eucariontes, fotossintetizantes, podem ser uni ou pluricelulares, né, e fazem parte do reino protista. A questão 2 pergunta quais são os tipos de algas mais importantes. Então, a alternativa A fala de bolor, champignon, levedura. Então, esses, gente, são exemplos de fungos, tá? Então, a alternativa A ela está incorreta. A alternativa B fala de briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. Esses são exemplos, né, de espécies de vegetais. A alternativa C fala de algas verdes, que são as clorófitas, as diatomáceas, né, que a gente já viu também, as algas pardas, as algas vermelhas e também as algas douradas, que elas fazem parte, sim, do grupo das algas, tá? Então, a alternativa correta, né, seria a alternativa C. No caso, algas verdes, diatomáceas, pardas, vermelhas e douradas. No caso, a alternativa D, né, a gente sabe que são, no caso, doenças causadas por alguns protozoários. E nenhuma das alternativas, não. A gente tem sim uma alternativa correta. A terceira questão fala o seguinte: algas de um grupo bem diversificado, as rodófitas, são em sua maioria multicelulares. São abundantes nos mares tropicais, né, mas também podendo ocorrer em água doce e em superfícies úmidas, como tronco de árvores em florestas. Elas apresentam a ficoerentrina e ficocianinina, que são os pigmentos que são responsáveis por esses organismos serem conhecidos também como algas pardas. Não, a gente sabe que pardas não é esse pigmento, né, que dá a essa coloração, que no caso é o pigmento chamado de fucoxantina. No caso da verde, a gente sabe que a gente tem o pigmento, né, que é a clorofila. No caso da dourada, a gente tem a presença da clorofila A e da clorofila C, tá? E essa coloração dourada, ela também se deve à grande quantidade de fucoxantinas, tá? Então, ela tem uma coloração que é, inclusive, parecida com a coloração parda. Então, nesse caso, a gente tem como alternativa correta, né, a alternativa de dado, que são as algas vermelhas. A quarta questão tem o seguinte enunciado. Então, responder as questões, né, com base nas afirmações abaixo sobre as algas verdes do grupo clorofita. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: são organismos autotróficos que possuem clorofila A e B. Então, no caso, sim, né? Que é justamente essa clorofila que ela dá essa coloração verde a essas algas. A segunda afirmação: a substância de reserva é o amido. Sim, gente, nas algas, a substância de reserva é o amido, tá? Nas algas verdes. A maioria ela é aquática, sim, também está correta. A quarta afirmação diz que todas são unicelulares. Não, nem todas as algas verdes, como a gente já viu aqui, são unicelulares. A gente tem algas verdes que são pluricelulares. Então, a quarta afirmação ela está equivocada. E a última, as algas marrons e vermelhas não são os seus parentes mais próximos. Está correto também.
Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. A questão 5 fala o seguinte: considere as seguintes afirmações, sobre a importância das algas. A primeira afirmação diz o seguinte: como produtores sustentam a maior parte da vida nos ecossistemas aquáticos. Então a gente já viu aqui que esses seres, eles estão na base da cadeia alimentar. E com isso ele tem uma importância também muito grande pelos ecossistemas, que é a questão da produção de oxigênio. Através de seres fotossintetizantes, eles produzem uma quantidade muito grande de oxigênio que vai servir para outros animais que vivem naquele ambiente marinho, por exemplo. A afirmação 2 diz que eles são utilizados desde tempos remotos na culinária oriental. Gente, realmente o pessoal, do Oriente, eles se alimentam muito de algas, sim, e ela está muito presente na base alimentar deles. A terceira alternativa diz: estão presentes como componentes em alimentos industrializados e cosméticos. Então, sim, eles têm alguns pigmentos, que são importantes para a indústria de cosméticos. Eles têm também algumas atribuições à indústria alimentícia, certo? Então, as três alternativas estão corretas. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa E, que diz que as três afirmações estão corretas. Então, por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que vocês estudem e permaneçam em casa. Um beijo e até a próxima.